Hello, boa noite. Como vocês estão? Hoje eu tenho live. Hoje é live dupla. Vou receber o professor Carlos Eduardo. Vamos falar sobre linguagem corporal no meio jurídico. Então, quem é desse meio aí, ou quem é apaixonado por linguagem corporal e tem a consciência de que pode ser que isso se torne uma profissão, fica aí com a gente que vai ser incrível. Deixa eu colocar, vamos dando boa noite aí. Se você conhece alguém dessa área, gente, manda esse aviãozinho aí pra galera. Convida pra quem gosta desse assunto. Hoje eu vou falar um pouco sobre parecer técnico usando a linguagem corporal como meio de prova e como isso é visto hoje na justiça brasileira. Então, é um assunto muito novo, que requer hoje dos profissionais, né, dos estudantes do direito, essa abertura da mente e entender que existe um meio novo para a gente realmente ir em busca da verdade. Doutor Cristiano, como você está? Reunião amanhã 4h30, hein? Não é isso? Linguagem corporal no meio jurídico. Bora, bora. E se, lógico, você quiser aprender um pouquinho sobre linguagem corporal aí também, chegou, Thaís! Como está Recife? Quero voltar aí, hein? Deixa eu ver aqui. O Dr. Carlos vai estar conectando o canal. Depois vocês dão uma olhadinha na página dele, porque ele manda um conteúdo muito, muito, muito legal. Tem muita coisa lá pra área. Acho que ele não chegou. Você está aí? Eu não te vi. Você mandou solicitação pra mim? Ah, mandou. Não, entrando aí. Segunda você vai estar em Recife, Cristiano? Coincidência. E aí, E meu aí, amigo, como você Carol? está? Tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Tudo jóia, que honra, né? A gente finalmente conseguiu casar as agendas, né? Foi desde o ano passado que a gente está tentando, né? Aqui, desde janeiro do ano passado. Que vergonha. Que Mas o importante é que vergonha. uma hora acontece, né? Ai, mas é uma honra ter você aqui com a gente. Eu lembro que no dia que a gente foi fazer, choveu muito, não foi isso? Viu? Pois E é, aí aí eu a fiquei sem conexão tava. Wi-Fi em casa. Foi isso que tinha É, acontecido. as Lembrei, nossas lembrei. conexões estavam ruins, mas hoje parece que está tudo bem. Que bom. Olha, isso aqui é uma live realmente para poucos, tá, Cadu? Assim, não é uma live para ter 200 pessoas. Claro. Porque a gente vai falar da linguagem corporal com um outro olhar, né? E que a maior Uhum. parte das pessoas não tem a mínima consciência disso hoje. Então, por isso até que a live vai ficar salva, porque né, a gente estava discutindo isso, falei, né, no último minuto aqui eu falei, não, vamos deixar salva, porque é um assunto pouco falado, que poucas pessoas podem falar sobre isso, porque requer uma flexibilidade muito grande, né? Sim. De quem é da área jurídica. E eu vou te contar a verdade, Cadu. Antes de puder, eu vou te perguntar como é que você vê isso hoje no meio jurídico, mas eu vou te contar a verdade. Quando eu comecei a estudar linguagem corporal, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia escrever um parecer técnico para justiça, assim, nunca na minha vida. Inclusive, eu escrevi né, para uma pessoa que você conhece, foi uma indicação sua, Uhum. e que ele, tão apaixonado pela ciência e como aquilo trouxe uma verdade, não só para a justiça, mas principalmente para ele, né? Porque é um cara de um caráter, um cara muito correto e tal. Então, ele ter isso, o cara se apaixonou, né? E ele que estava tão abalado na situação que ele estava vivendo, um pouco deprimido por tudo, ter essa luz no túnel, Cadu, você salvou um cara ali. Assim, eu queria te contar isso aqui ao vivo, porque é uma coisa que, pô, salvou ele, né? Mas Que salvou bom, a Carol. mente dele, sabe? Quando ele pôde acessar que, cara, eu não tô falando a verdade. Isso tá acontecendo, eu vou poder mostrar pra minha família que isso aconteceu, sabe? E ele se apaixonou tanto que ele virou meu aluno. Não sei se você sabe Que bom. disso. Não, não sabia não. Que Ele virou meu bacana. aluno, ele virou meu aluno Bacana. de mentoria e eu formei ele como especialista em linguagem corporal e também um perito. Que legal. Passou nas provas e etc, de tão apaixonado que ele ficou. E hoje a gente tem trabalhado junto em algumas coisas, estamos iniciando alguns trabalhos.
E assim, foi uma honra ter um cara desse, assim, um cara tão estudioso, né? Um dos mais Incrível, né, Carol? inteligentes que eu já conheci. E você vê a abertura, né, de uma pessoa que trabalhou, né, na Federal, uma história incrível, enfim. É muito, muito bacana a gente ver isso. E você fez parte desse processo, sabe? Porque você indicou ele e acabou que hoje ele eu acho que o maior divulgador do meu trabalho é ele. Ele fala de mim aos quatro cantos. Então, assim, Cadu, se apresenta pra galera aí e já fala pra gente o que, que você acha, como que você vê isso hoje no meio principalmente do direito penal, né? Que é exatamente a sua área. Pois é, Carol, então, como você sabe, talvez alguns que estão aqui nos assistindo também saibam, né? Eu tenho uma carreira dupla, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou advogado e atuo exclusivamente na área criminal, eu também sou professor. E então né, nessas minhas duas atividades, eu me lembro, eu estava até hoje pensando um pouco antes da nossa live, como é que essa, como é que eu comecei a me apaixonar por esse assunto, né? Eu lembro que lá atrás eu fiz um curso de oratória e nesse Uhum. curso de oratória tinha uma sigla que eles falavam, né, de IGPOV, parece, ideias organizadas, gestos apropriados, postura e tal. Aham. E aquilo tudo era muito distante, assim, me ensinou a fazer alguns gestos e tal, alguma forma de você se apresentar, de passar uma segurança, mas isso foi lá, sei lá, 1999. E aí, pois é, passados Dentro aí da muito, PNL, né? Hein, Cadu? pois Dentro é, da PNL. exato. E Que aí não tem nada a ver, nada a assim. A ver, gente, são coisas completamente diferentes. E a gente tem que mostrar isso para todo mundo, pois é. E aí passou, sei lá, passaram-se 18 anos, 19 anos, e eu fui conhecer o seu curso, né? E o teu curso foi um divisor de águas, né? Porque embora eu tivesse essa sensibilidade de saber olhar e perceber algumas coisas, que a gente já conversou sobre isso, e é inato, né? Ou seja, o nosso organismo ele já nasce meio que treinado para identificar certas coisas, embora não saibamos os códigos e os significados Sim, necessariamente. Mas quando eu fiz o teu curso, nossa, foi uma abertura assim de um universo de possibilidades, né? Que a gente aprende a olhar o outro e tanto em sala de aula quanto em audiência, para mim, foi algo assim muito impressionante. Porque o que isso impacta hoje na minha vida, né? Eu que sou teu ex-aluno, mas um aluno eterno, a gente sempre troca, né? De vez em quando eu te mando uma sempre, foto, quando sempre. eu acho uma foto, eu mando para você, eu falo assim, pô, olha que bizarra essa foto e tal. Não, cara, você me mandou, eu falei, meu Deus do céu. Impressionante, né? Mas a gente começa a ter um olhar atento. Tem que fazer E uma foto nova, dentro, né? pois é, e dentro da advocacia, Carol, eu vou te falar que um dos momentos assim que isso chama muito minha atenção é no momento de inquirição de testemunhas em audiência. E quando a Aham. gente está numa audiência e tem uma testemunha depondo, e tradicionalmente eu estou pelo lado da defesa, né? Eu não estou pelo lado da acusação, então a gente observa muito aquele que está depondo e a gente adquire uma visão ativa de perceber alguns detalhes, né? De Sim, perceber sim. alguns traços de mentira, perceber alguns traços de incerteza, de insegurança. E aí a gente sabe a hora de apertar, a hora de recuar, porque é a hora que a gente pode Sim. acessar uma emoção e a gente tem que saber se aquela emoção é importante, é interessante para a nossa tese de defesa. Então, é uma visão completamente diferente. E, por outro lado, também na advocacia é importante quando a gente tem uma sustentação no tribunal, por exemplo, que a gente vai para a tribuna, Pro como a júri, gente né? passa segurança? Como a gente passa É. segurança para aqueles desembargadores que estão nos ouvindo ali? A nossa postura na tribuna também é determinante no resultado da causa. Porque se você chega tímido, acanhado e tudo mais ali naquele momento Acabou. acabou. Você não consegue convencer nem a você mesmo. Então, que dirá convencer um desembargador da tua tese, enfim. Então, eu te digo que, apesar de já ter uma bagagem, já ter uma experiência, o teu curso foi, assim, uma abertura de um campo absurdo. E aí você estava falando sobre a importância dos laudos, né? Ainda É. é existe um certo tabu e eu diria que um certo preconceito, né? Ou seja, justamente por isso, né? Ele antecede um conceito. A gente não tem uma vamos dizer assim, uma regulamentação do tema. E existe um preconceito de falar assim, poxa, mas isso aí não é científico. E aí você vem para mostrar exatamente que tem estudos sérios sobre isso, né? E aí, enfim, fala um pouquinho sobre essa questão aí dos estudos e tal, como é que foi essa tua trajetória também na construção, né? Nossa, Cadu, assim, eu falo que o maior ato que eu tive acho que a vez que eu tive mais ser corajosa na minha vida, que eu falei,
que eu reconheci, que eu bati no peito e falei assim, caramba, eu sou muito doida. Só pensei assim, falei, cara, que coragem que eu tive para fazer isso, sabe? Porque muitos realmente não querem nem saber, nem querem olhar, não querem falar, pô, não, isso é PNL. E aí você fica doido, né? Você Uhum. fala, não, 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 são coisas completamente diferentes. A PNL é para você entender o indivíduo. Falou-se algumas coisinhas e tal, né? Mas não é isso. Tem protocolo científico. E a gente tem que ficar batendo nisso o tempo todo, Cadu, o tempo todo. Tanto é que o meu parecer técnico, não sei se eu já te mandei algum, eu posso te mandar, vou Não, terminar aqui, nossa. É, vamos dizer assim, eu vou te quero mandar, a muito gente vai ter que ver. fazer outra live depois, tá? É. Mas assim, às vezes são 80 páginas, onde eu vou colocando ali segundo por segundo. Só que, além eu começo a aparecer explicando o que eu estou fazendo ali, mostrando para ele, né? Olha, o FBI dos Estados Unidos utiliza isso aqui, as delegacias da Europa utilizam isso aqui. Quem são as pessoas, né? O Dr. Paul Ekman e etc. Eu dou uma introdução. Aí eu mostro ali o vídeo e eu vou dando a minutagem, sabe? Assim, na verdade, segundos, né, de cada coisa. Depois eu mostro em imagem. Eu pego uma microexpressão de nojo, por exemplo, e coloco a imagem daquilo dali, mostrando, pô, olha aqui, você tá conseguindo identificar isso daqui? Lubrificação. Eu vou dar o print da imagem, coloco ali, só que não só isso, depois eu venho explicando, que é a maior parte. Que Sim. olha, a emoção nojo, segundo o Paul Ekman, significa isso, isso, isso. Que não é congruente com o que está acontecendo nesse momento aqui. Não é congruente, por exemplo, já aconteceu um processo que eu peguei de calúnia e difamação e foi bacana porque era um processo dentro da área criminal, né? Claro. Só que era um processo que aconteceu dentro de uma empresa. Uhum. Uma processando a chefe, como se fosse isso, né? Mas um órgão público. E aí foi engraçado porque quando o juiz pergunta para ela, mas você já teve algum problema com a fulana de tal? Ela fala, não, nunca tive problema algum com ela e tal. E assim, aí eu mostro, olha, nojo não é congruente com o que ela está dizendo. Além disso, houve uma alteração da voz que acontece por conta disso, disso, disso. Então, assim, é a coisa que o nosso amigo fala, cara, só não entende ou não acredita quem não quer pegar para ver. Porque na hora que pegar Exato. para ver, vai entender e falar assim, meu Deus. E aí, olha só, você parte de 2 pontos. Então, a gente está falando de linguagem corporal para essa análise, etc., que é incrível. Mas também, né, como parecer, mas também na hora de qualquer advogado, qualquer, seja penal, seja civil, trabalhista, enfim. Na hora que ele começar, quando ele sentar com o cliente dele, ele vai saber se o cliente dele está falando a verdade ou não para ele. Para Exatamente. sim ele ter mais recursos para tomar a melhor decisão. Cadu, não importa qual a profissão, qualquer área, qualquer cargo no mundo, a pessoa que tem sucesso é aquela pessoa que tem mais informações, mais recursos, mais conhecimento, porque automaticamente você vai ter mais arminha ali, né? Claro. Então, o advogado que tem esse conhecimento, na hora ele fala assim, não, peraí, meu cliente está mentindo aqui agora. Ele está falando para mim que pagou pensão, mas não pagou, entendeu? E aí ele convenceu o cliente dele, cara, vamos lidar com a verdade, vamos lá. Aí ele vai tomar melhores decisões. Olha que Sem coisa dúvida. incrível. Sem dúvida. Ele ter essa informação, sabe? Inclusive, muitos advogados já me contrataram no sentido de para eu saber, porque assim, não é qualquer parecer que a gente vai fazer, a gente não vai atender qualquer pessoa, a pessoa tem que estar falando a verdade, né? Ela tem que estar falando a verdade. E já aconteceu de eu falar com o advogado, falei, cara, desculpa, seu cliente está mentindo. Ele, sério? Eu falei, sério. Aí, nossa, diante disso eu tenho que mudar completamente. Não, você... Aí depois o cara me ligar, eu conversei com ele, falando que a perita que ele contratou. Então, assim, o cara para me contratar, ele tem que estar. Muitos já me ligaram, né? E depois o cara desiste. Eu acho que na própria conversa ali vai falar: não, deixa eu te falar a verdade de uma vez, não vamos contratá-la, não. Então, imagina o advogado ter isso na fase inicial, né? Naquele início ali, para ele entender a história, ver qual caminho, qual estratégia ele vai utilizar. Vai otimizar, exatamente. Mayara, vai otimizar muito o trabalho do advogado.
Então, só que ainda tem mais, tem a questão da pessoa usar esse conhecimento para se comunicar melhor. Exatamente. E assim, pô, para um advogado que ele tem que se vender, pô, ele tem que fazer o comercial dele, ainda mais que Sim. ele não pode fazer propaganda na internet e nem na Uhum. televisão, em lugar nenhum. O advogado ele tem que saber se vender. E como que ele se Uhum. vende? Através da sua comunicação. Então eu fico assim, Exatamente. como que essa galera do direito não despertou ainda, não entendeu ainda que ele tem tanta, ele vai ter tantos outros recursos. E aí, pô, quando a gente está falando da área penal, que existe a questão do júri, que, cara, o júri, o cara para fazer um júri, ele praticamente tem que fazer um curso de teatro, assim, ele tem que Sim. ter uma desenvoltura fora do sério. Como que esse cara, Cadu, não tem conhecimento de linguagem corporal no Brasil? Linguagem corporal tinha que ser uma matéria obrigatória da faculdade de Direito, como já é nos Estados Unidos, já é em Portugal. E aí, fazer esse movimento, por isso que eu falo, linguagem corporal é uma das profissões do futuro. Porque você acha que eu vou conseguir dar aula em todas as faculdades de Direito do Brasil? O Vitor Santos vai Uhum. conseguir dar? Lógico que não. Então, cadê a galera? Vamos estudar, vamos. Né? A gente estuda para profissões que ainda nem existem. Uhum. E tá aí uma profissão que é incrível, assim, linguagem corporal é incrível. E você sabe que eu uma vez até brinquei com você durante o curso, eu falei assim, Carol, você não pode dar essa aula para juízes, promotores e delegados, né? Porque realmente passar essas ferramentas para esses profissionais é um perigo, porque eles vão adquirir uma habilidade de observar esses traços e tal, e isso, né, para quem está pela defesa é caótico, né? Quanto mais Uhum. preparado está o seu adversário, pior é o cenário para você. E você sabe que eu tenho uma ex-aluna minha, ex-monitora e tal, que pessoa muito querida, que ela fez o curso também com você, e ela é Ah. assessora do Ministério Público. E ela Hum. fala que depois do curso a Como vida é que dela ela melhorou chama? bastante. Yasmine. Yasmine. Depois do curso, ela fala assim, depois do curso eu fiquei mais tranquila na hora de fazer eventualmente as minhas manifestações lá como assessora e tal. Eu fiquei mais tranquila porque eu passei a observar o vídeo da audiência e eu vendo os traços lá, aquilo me dava segurança de que eu não estava cometendo uma injustiça, que eu não estava pedindo a condenação de um Olha. cara inocente, entendeu? Então Cara, ela que legal começou você a me ter contar isso, porque muito assim, eu legal. não lembro de Yasmine, tipo assim, Aham, e eu saber que esse conhecimento impactou a vida profissional e a vida pessoal dela, porque tá, sem dúvida. senso de justiça é um valor dela, eu Exato, ajudei ela, exato. que isso, olha que coisa doida, que Pois é, incrível, muito Cadu. legal. E é isso, a gente adquire essas habilidades, né, que beiram aí os superpoderes, né, da gente aprender a identificar uma mentira, da gente aprender a identificar uma insegurança e tal. E é isso que você falou, numa reunião com o cliente, quando você está se vendendo para o seu cliente, você tem que mostrar também, ao mesmo tempo que você está analisando o seu cliente, se a causa dele te interessa, se existe É, verdade naquilo que ele está falando, se ele confia em você o suficiente. Por outro lado, você também tem que passar confiança para ele. Ele sim, também tem que confiar em você. É uma via de mão é, dupla ali, né? Então, e quanto mais você aprende as técnicas de como se portar, como falar, como a sua impostação de voz, a sua interlocução, os gestos que você vai usar, tudo isso contribui muito para a tua formação. Então, eu te confesso que, assim, para mim, foi um divisor de águas mesmo, tanto na advocacia quanto na docência. Foi uma fase, assim, foi uma mudança de chave bem importante e é óbvio que eu recomendo, né? Você citou aí o caso desse nosso amigo, que para ele fez diferença. Eu lembro quando eu te indiquei, né, que foi através da divulgação da live que a gente faria no Conectando lá atrás. E aí um dos advogados dele entrou em contato comigo, falou, pô, Cadu, achei legal esse tema e tal, ela é perita, falei, tal, e passei o contato e que bom que vocês estreitaram essa relação, e é isso, né? Pessoas inteligentes que estão seguindo esse teu caminho que você falou, né? Porque é um novo nicho de mercado. Existe um sim, mercado sim, inexplorado por aí, né? Existe todo um crescimento que quanto mais as pessoas prestarem atenção nisso, isso melhora inclusive nas relações interpessoais, sabe? Nas sim. suas relações com amigos, nas suas relações com, né? Porque até eu queria aproveitar que a gente está junto hoje aqui para você passar algumas dicas, assim, sabe? Alguns insights de como a gente percebe eventualmente quais são aqueles traços. Óbvio que a gente sabe que não é uma fórmula mágica, né? Mas quais são aqueles três sinais mínimos que a gente precisa juntar para formar a confissão de uma mentira? É. Fala um pouquinho sobre isso também, que eu acho bem legal. Nossa, Cadu, assim, e eu tô até agora admirada, né? Olha,
o feedback que você me passar dessa moça, né, que utiliza, e aí automaticamente quantas pessoas ela beneficiou através tudo Uhum. do conhecimento, né? Conhecimento nos liberta de muita coisa. E a linguagem corporal, ela não é o tipo de conhecimento que você pega só para se trabalhar na vida profissional. Por exemplo, ah, eu vou buscar um conhecimento, vou virar um especialista em Excel. Pô, incrível você ter isso. Só que, tipo assim, só usa na sua vida profissional. Tá vendo, pessoal? Uhum. Só uma planilha financeira ou outra, entendeu? Então, assim, a linguagem corporal não é para sua vida, é para o seu meio social, é para o pessoal, é para você utilizar a seu favor, mas também você ter melhores resultados em tudo que você faz. Então, a pessoa, ela tem que entender o quanto é vasto o conhecimento, né? E que hoje a ciência está nos trazendo várias informações. Então, assim, até dar dicas de olhar, mas do que é importante olhar, mas pensar assim, sempre ter esse olhar de ver o todo, que a gente não tem. Então, aquela frase de Sherlock Holmes que ele dizia que muitas vezes a gente vê, mas não observa. E é isso, né? Muitas vezes a gente vê um negócio ali, mas a gente não observa os detalhes. Então, a linguagem corporal é algo nosso, é inato. Tem muita coisa que a gente sabe, por instinto. Os próprios usar o emoji, né, que a gente tem ali você já sabe, já tá sabendo um pouquinho de linguagem corporal, essa coisa que a gente já tem, que a gente acha que é uma intuição, né, de não O sei por quê. santo, o santo bateu ou não O santo bateu? não bateu. Não sei por É. quê. Nossa, sabe assim, já tá na gente. Então, por que não a gente observar? E a gente tem que entender que cada vez mais a gente vai ter mais acesso à verdade, né? A gente tá numa era da verdade, né? As verdades estão vindo à tona. Isso é importante pra gente, mas requer requer de nós realmente uma certa ser maduro, porque a gente não está acostumado com a verdade. A gente Sim. não está acostumado com a verdade, sabe? A gente é muito imaturo ainda. A gente é muito imaturo. Não, a gente é tão imaturo. Olha o ser humano, Cadu. Você sabe que eu não aguento, né, velho? Assim, eu não aguento. Mas o ser humano não tem o que fazer, né? Ele entrou, ele tá. Gata, não sei o quê. É, não sei o quê. Tá aqui falando um monte de coisa. Aí eu fico assim, cara, olha o nível do ser humano. O ser humano tá nós dois, cara. Eu trabalhei o dia inteiro. Provavelmente você trabalhou o Eu dia inteiro também, pois é. também. Aqui. Estamos aqui de forma gratuita, trazendo um conhecimento de primeira linha. Aí o cara não tem o que fazer. Aí vem aqui na live e encheu o saco. Agora ele tá falando da sua careca. Olha que saco. Aí Deixa um cara ele, tá desse tem que ótimo. expor, tipo, eu não vou. Não, se você Mas que quiser bom vir aqui. que bom que ele curtiu, né? Que bom que Não, ele curtiu, curtiu, é. curtiu demais. É. Mas assim, é isso que eu fico vendo às vezes, né? O ser humano hoje está com muita vergonha, né? As pessoas têm vergonha de tudo. Mas você Vergonha, sabe que vergonha, vergonha. educação não vende na farmácia, sabe, Carol? Se vendesse era muito legal, né? Que o cara tomava uma dose de manhã, uma dose à tarde, saía educado, né? Mas infelizmente não vende, assim. Se tivesse uma Não, dose de educação, não. podia ser bacana. Mas enfim, Mas cada um aqui, na sua, né? que deixa eu te contar Cada uma um vibra coisa. na energia que tem, então tá tudo certo. Tá É, tudo certo. mas olha, Cadu, muita gente procura às vezes falar, eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho medo, né? Eu tenho vergonha. E a fundo de tudo ali, muito é a vergonha, né? De, por exemplo, fazer um stories, uma vergonha de fazer uma live. Vergonha, 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 né? E aí eu sempre falo que eu aprendi isso, assim, tem uns 3 anos que isso bate muito forte em mim, que é a questão de que a gente não tem que ter vergonha de nada, sabe? De absolutamente nada, 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 nada. Vai fazer a live, vai errar, talvez não fique legal, beleza, acontece. De tanto você fazer, você vai ficar muito bom nisso. Eu tenho vergonha de falar em público. Não, vá lá, faça. Vai ficar ruim. Mas as pessoas estão te vendo também, têm o mesmo medo que você, e tá tudo bem, Sim. está tudo junto na mesma, né, no mesmo barco. E a gente só tem que ter vergonha de fazer mal pros outros, sabe? Vergonha de falar mal do outro, vergonha de desejar o mal pro outro, né? De fazer fofoca do outro. Vergonha de fazer um negócio desse, vir aqui e encher o saco, né? Então, assim, eu falo, cara, não tem vergonha de Relaxa. nada, mas fazer um negócio desse, para É, fazer um mas negócio é desse isso. tem que ter. Mas olha, voltando ao nosso assunto, voltando ao Uhum. nosso assunto, que é o principal, Juninho, que delícia, gente. Eu vou vendo a galera entrando aqui, vontade de falar oi com todo mundo, mas aí eu só vou ficar falando oi aqui com o pessoal. É, Mas, Cadu, eu vejo que é importante observar os detalhes. Por exemplo, aquele caso, que inclusive
Hoje eu estava vendo que deu uma certa repercussão, que é o caso do Henri, né? Que a mãe e o Sim, padrasto e sim. etc. Enfim, teve, teve essa questão do menino na época. Isso foi um crime horroroso, assim. E eu lembro que antes da mídia atacar, né? Eu estava trabalhando no caso e, tipo, foi, foi uma das vezes que eu mais tive medo, assim. Que eu falei assim, cara, será que eles fizeram isso mesmo? Não é possível. Mas a ciência que eu acredito, a ciência que eu estudo, tá me dizendo isso. Então, assim, você olha para e fala, mas não é possível. Um médico, vereador, fazer uma coisa dessa? Não. Uma mãe, sabe? Você pensa na estrutura, você olha para criança, você fala, cara, não é possível que um ser humano faça um negócio desse. E eu cheguei a duvidar, e aí nisso eles deram uma entrevista pro Cabrini na Record. E no mesmo dia, o pessoal da Record, Carol, faz análise, não sei o quê. E aí eu fiz análise, entrou no programa do Bate na segunda-feira, a entrevista foi no domingo, na segunda-feira já estava a minha análise lá. E eu lembro, Cadu, que era 4 e pouca da tarde, confirmou, subiu o vídeo, a minha análise, parará. Eu falei assim, gente, isso vai pro ar. O Brasil inteiro vai ver isso, milhões, a Record tem milhões de telespectadores. Falei, cara, e aí, olha, cara, mas eu tive tanto medo, aí você não sabe. Logo depois, o pessoal da produção falou assim, Carol, a gente conseguiu um vídeo com a imagem do Dr. Jairinho dentro do elevador. Ele voltando do hospital. Você quer dar uma olhada? Porque depende, você já vai fazendo a análise, a gente promete a análise desse vídeo amanhã. Eu falei, lógico, manda pra mim. Porque eu falei, pô, material, porque eu precisava de mais confirmações, sabe? Pra eu sentir paz ali, de falar, cara, beleza, linguagem corporal, vamos lá, né? Vamos que eu tô vendo que eles estão mentindo. E aí você não sabe, olha a imagem. O menino teve a hora de óbito 3 e pouca, 4 e pouca da manhã, alguma coisa assim. A imagem do elevador era quase 9 horas da manhã, ou 9 e pouquinho. Ele acabou, o doutor Jairinho acabou de perder o enteado que morreu dentro da casa dele, poucas horas antes. Qual a emoção mais esperada dessa situação? Ou seria, né, uma tristeza muito Tristeza grande, porque profunda, houve né? uma Uhum. perda, automaticamente existe a tristeza. Ah, um medo, né? Pô, foi aqui, o que as pessoas vão pensar, não sei o que, Sim, sim. tal. O medo, né? A pessoa, E ela você tem busca movimentos isso na mais imagem, né? engessados, ela vai ter movimentos mais engessados e tal. Sim. A tristeza, provavelmente os ombros iam estar caídos, a cabeça baixa. A tristeza, ela, né? Eu sempre falo que a tristeza ela cansa tanto que ela é confundida com o cansaço e automaticamente muda muito. A pessoa se encurva mais, a cabeça fica mais Sim. baixa, o olhar, há um vazio no olhar, enfim, dá para ver de diversas formas. E o medo também. O medo, a gente vê movimentos mais pesados, não há leveza no medo. Aí, Cadu, ele entra no elevador, se arruma, vai dar uma arrumada no cabelo assim, tal, arruma o cabelo. Ele toca no órgão genital 3 vezes. Meio que apontando assim, igual quando tá aquela mão no bolso, lembra que eu ensino no curso, bota a Lembro, mão lembro. e os dedos assim? E que não é nada congruente com o O contexto em que ele momento, né? estava. Então, beleza, a gente pegou os Cs importantes, né? Contexto, congruência e combinações. A gente analisou 3 coisas ali. O contexto que ele estava, né? Que se esperava disso, porque a gente já sabe como que funciona o corpo hoje, que a mente, Uhum. né? Já está tudo programado ali. Não combinava com a situação e era incongruente. Logo depois, uma microexpressão de alegria. Mas assim, micro, que tipo, eu fazia assim, ó, falava, meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, eu não acredito. Esse cara estava feliz dentro do elevador. Olha, olha. Aí foi quando eu fiz assim, graças a Deus, solta essa matéria. Tipo, pode soltar agora. Eu tô confiante no negócio. E acabou que aconteceu tudo que aconteceu. Então, as pessoas têm que entender que é uma ciência e se abrir um pouco mais, entender que linguagem corporal não é PNL, esquece, não é. Não é análise comportamental, porque quando fala de análise comportamental, porque o tamanho do ombro, se o bumbum é para cima, para baixo, tem um monte de coisa hoje assim, né? Mas não é nada disso. Linguagem corporal não é nada disso. Então,
Que bom que a gente tem pessoas como você, né? Como nosso amigo, que é um cara super respeitado, não só na cidade dele, no estado dele, mas respeitado no Brasil. Pessoas sérias da área jurídica falando, pessoal, vamos lá, vamos prestar atenção nisso aqui. E quem fizer isso agora, quem for flexível agora, e se começar a estudar, daqui 5 anos, vou olhar para trás e falar, ainda bem que eu comecei a estudar linguagem corporal. Sabe? E assim... Não, essa é a sensação que eu tenho, né? Quando eu fiz o curso para hoje, é uma sensação muito bacana, né? De você. E olha que eu ainda preciso retomar, ainda preciso. Tem quanto tempo, Cadu? Olha, Carol, eu acho que tem, sei lá, 2 anos, mais até. Foi antes da Mais. pandemia, foi mais. Tem 3 anos, pelo menos, né? 3 Por aí. anos. 3 Ó, anos. o Jair Melo. O Jair tá o na Jair sua tá aí. turma. O Jair me acompanha até hoje. Não, o Jair é um fez querido, com né? você. Fez, o Jair é um querido, é um grande amigo aí. Que bom que ele está aqui com a gente. Eu vi também a Marina está por aí também, muito legal. Marina vive, ela também vive. Mas aí, Carol, dá uma dica assim de quais são aqueles sinais óbvios, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu presto muita atenção, exatamente pela questão da programação também, é a questão do olhar, né? Que esse é um indicativo, né? Você estava falando sobre a tristeza, sobre a emoção, a questão do olhar para baixo, né? Que é quando você acessa a emoção. Muitas vezes você faz uma pergunta para uma testemunha e você fala assim, mas como é que você estava, como é que estava a sua sensação, como é que você se sentiu naquele dia? Aí o cara, eu fiquei muito triste, fiquei arrasado com aquela história. Você fala assim, não está congruente. Porque se o cara diz para mim assim, não, fiquei arrasado, fiquei muito triste, naturalmente o que ele vai fazer? Pô, ele vai acessar aquela emoção. Ele vai olhar para baixo, vai sentir aquela emoção e ele vai externar o que ele sentiu na hora. Agora, se passa uma frieza, o cara fala, não, fiquei muito triste, fiquei arrasado, aquilo ali acabou com o meu dia. Né, você fala assim, mas que coisa estranha, que tristeza é essa? Não é congruente, né? Exato, falta essa congruência, né? A própria questão do olhar para cima, olhar, né, para a direita ou para a esquerda, se a pessoa está acessando uma memória, mas isso é difícil numa audiência, porque a gente não tem o espaço de calibrar, né? Para não saber se a pessoa é invertida, se não é, ou seja, se ela está construindo ou se ela está lembrando realmente. Então, é muito rápido. É difícil, sabe por quê? Muita gente, inclusive, tem dúvida disso, né? Você consegue fazer uma análise ao vivo? Cara, ao vivo eu não vou pegar nem 20, 30% do que eu conseguiria pegar por vídeo. Exato. Mesmo eu sendo especialista. Por quê? É difícil você ter que pensar no que você vai perguntar, na sua linguagem corporal, na sua condução e ainda prestar atenção no que a pessoa está falando. Então, assim, a sua mente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, realmente fica difícil você pegar todas as informações. Agora, por vídeo, você para, volta. E outra coisa, a microexpressão, ela pode ser muito rápida, né? 1/5 de segundo, que muitas vezes não é perceptível. Então, assim, eu por fazer tanto análise, eu te falo que hoje é difícil eu não pegar uma microexpressão, por exemplo. É muito difícil. E tem hora que eu nem quero ver e vejo, entendeu? Eu falo assim, pô, mas o radarzinho nem tava ligado, por que eu tô lendo os outros aqui agora, gente? Não era pra estar fazendo isso não, mas é de tanto fazer, sabe? Você sabe que a minha raiva hoje tá com o tribunal, aqui TJ aqui do Rio, né? Eu tô com raiva da qualidade da câmera que filma as audiências, sabe, que grava. Porque a câmera é muito ruim, né? E aí você, quando vai assistir, você fala assim, poxa, eu queria tanto uma câmera boa aqui para poder dar uma pausa nesse momento, poder dar um pause aqui, olhar direitinho como é que tá. Já teve caso que eu não consegui pegar, que, por exemplo, eu sabia que a pessoa tava mentindo porque me dava outras informações, de longe às vezes, né? Porque a gente não pega só pelo visual, né? Tem um conteúdo verbalizado, que a gente pega muita coisa, que faz parte da comunicação verbal. Então, a gente tem a voz, que também vem através disso. A psicologia, a psicofisiologia tem algumas coisas que dá para pegar também pela voz. E o restante realmente é visualizando ali. Mas eu não posso, às vezes, protocolar uma coisa e a imagem é tão ruim, eu não consigo pegar a microexpressão. Eu não posso protocolar porque não está dentro dos 7 segundos, entendeu? Então, essa é a questão. Às vezes eu tô vendo ali várias informações pelo contexto, entendendo a história toda. Dá para ver que o cara tá mentindo, mas eu não consigo, porque para protocolar tem que estar muito certinha a quantidade de informações que você tá recebendo. E aí eu não pude pegar por conta da qualidade da câmera. Agora, na pandemia, acabou que eu participei de alguns processos que era audiência online. Virtual. É melhor. Cada um e tem aí a sua câmera. Gente com uma câmera top. Teve um caso de
foi direito de família, que era um processo de guarda de filho, enfim, estava envolvido várias coisas. Que, cara, o mentiroso mesmo, ele tava com a câmera top, mas top. Foi assim, foi incrível. Eu falei assim, poxa, né? É um caminho. Foi uma ajuda, mas assim, da Câmara do Tribunal, pelo amor de Deus. E outra, tem algumas que você não faz ideia. Eles ignoram tanto essa ciência, que sabe o que eles fazem? Às vezes eles pegam a câmera tinha que estar aqui para você, né? Eles fazem assim, ó, aí só aparece daqui para baixo da pessoa. Uhum. O cara não tem a preocupação de virar e focar no rosto da pessoa, o profissional fazer isso. Olha que loucura. Não, e é aquilo, à medida que a sua atividade ficar mais comum, né, nós vamos nessas audiências virtuais, a gente vai avisar para o cliente assim, olha, bota a tua câmera longe, faz a tua câmera está muito boa, compra uma câmera piorzinha, com uma resolução menor, vai que contrata uma analista de expressões faciais para fazer um laudo aqui, com essa tua câmera de alta resolução, já viu, né? Vai entregar tudo, enfim. Claro que a gente tem um tom de brincadeira nisso, mas é uma verdade. Mas é. Porque quanto melhor a imagem, mais você tem elementos. E hoje a gente pode pausar, a gente pode reduzir a velocidade do vídeo. E aí, na redução de velocidade do vídeo, a gente consegue perceber as microexpressões. Pegamos tudo. Aquela série que é muito legal, né? Que hoje a gente ainda encontra em algumas plataformas, a Light to Me, né? Que é uma série que talvez tenha inaugurado essa percepção, tenha aberto para muita gente essa leitura, né? Essa possibilidade de perceber. E que a gente até comentou no curso, né? Que ela teve, acho que, 3 temporadas no total, né? E depois da primeira houve uma intervenção, né? Até nos editores falaram, amigo, baixa um pouquinho aí, piora um pouquinho a tua qualidade, porque tá ficando ruim pra gente aqui. Eles pediram para, na época, né? Alguns jornais escreveram sobre isso, mas assim, a informação também não pode rodar muito, né? Mas sim, falando que estava dando muito conhecimento para muita gente que não ia saber lidar com aquele conhecimento, porque falava, explicava sobre microexpressão, sobre linguagem corporal, a sacada que tinha que ter, o que você tinha que ver, o que você não tinha que ver. Estava ensinando as pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de informação num programa de televisão aberto, porque lá era aberto, né? Aqui pra gente, não. Aqui a gente tá bem mais atrasado, né? Sim. Quando veio no fechado. E assim, é uma série que hoje é difícil de encontrar, né? É difícil e muita gente busca, ainda mais que a linguagem corporal tá vindo, né? Eu assisti ela em 2013, foi quando eu comecei a ouvir falar da coisa, tipo, 2013, ninguém falava ainda sobre isso, sabe? E o Light to Me, ele mostra exatamente ali o que é a realidade, né? Como que funciona a linguagem corporal. Mas as pessoas acham que é coisa de outro mundo e não é. Por exemplo, o sistema FACS, que é um sistema criado pelo Paul Ekman e o Wallace Friesen, ele vem sendo desenvolvido e atualizado por diversos outros estudiosos hoje, né? Inclusive atualizado pelo Dr. Freitas Magalhães, que foi com ele que eu estudei. E esse FACS, que no Light to Me tem várias brincadeirinhas mostrando o código e tal, eles estavam ali associando ao FACS, ele é o sistema que a Disney utiliza para poder dar vida às emoções. Por isso que, ultimamente, nos últimos anos, os desenhos da Disney estão vindo muito mais emoção. As crianças voltaram a se conectar. Porque eles estão, se você vê a face movimentando, você vê exatamente os músculos e etc. Então, Disney, Pixar, mas também o FBI utiliza e muitos aeroportos dos Estados Unidos também utilizam, ligado já num software da câmera, por exemplo. Nos aeroportos, as câmeras estão ali, as pessoas estão passando, e aí o sistema vai codificando a expressão das pessoas, porque se eles verem uma expressão de medo, provavelmente vai ser a pessoa que vai passar por uma revista lá na frente, entendeu? Olha só. Carol, você sabe que eu tenho um caso agora, recente, que me procurou, que é uma acusação de ameaça num condomínio e tal, e que a minha cliente teria ameaçado alguém com a muleta dela. Que ela teria levantado a muleta e tal. E aí, quando ela me procurou, ela falou assim, não, mas eu não ameacei ninguém. Eu levantei a muleta realmente, mas não tem ameaça. Aí eu peguei o vídeo da câmera de segurança para olhar. Mas sério que alguém processou por isso, assim, dentro do condomínio? Pois é, teve uma acusação de ameaça, né? Para ela ter levantado, teria dito alguma coisa e o áudio e a câmera de segurança não tem áudio, né? Então fica só a imagem. E aí eu virei para ela e falei assim, não, mas o problema é a tua expressão no vídeo.
Não é só o gesto, tem uma expressão por trás. Ela, pô, mas eu tava de máscara, o que você tem o que você consegue identificar de expressão ali? Eu falei, muita coisa. Né? Desde o simples franzir de testa, desde o simples aproximar de sobrancelhas, ou seja, a tua expressão é a expressão de raiva. Então você não está falando com aquela pessoa como só dando um recado, lembra de fazer tal coisa. Não. Existe uma expressão de raiva ali. Então quando a gente frisa a imagem, e eu precisei fazer isso para elaborar a defesa dela, né? Printar as imagens, printar as telas e colar na petição escrita, eu chamei a atenção dela. Eu falei, isso aqui não te ajuda. Essa imagem não é legal para você. Porque ela mostra o teu semblante e tal. Então, muita gente pensa assim, a máscara veio e ela permite que a gente esconda muitas das nossas emoções, né? Por tapar a boca e nariz, as pessoas não limita a percepção. Limita, mas não elimina. Porque a gente consegue ainda pescar pelos olhos, por outras marcas, né? Nossa, eu adorei essa frase sua, vou até anotar. Limita. Vamos lá, limita, mas... Peraí. Como que é a frase, Cadu? Limita, mas não inviabiliza, né? Não, você tinha falado mais bonitinho. Peraí, eu tava combinando a frase, ó. Limita, mas não evita. Daí limita, mas não evita. Pode ser. Gostei, gostei. Sim. Falei mas rápido, foi no automático. É exatamente isso. As pessoas me perguntam muito essa questão de máscara. Gente, atrapalha? Lógico que atrapalha. Só que não tem nenhuma expressão facial, por exemplo, que aparece só na metade da face. Então, assim... Exato. Você consegue pegar por outros movimentos. Então, e também isso falando de expressão facial. Só que quando a gente está analisando mentira, por exemplo, a expressão facial é um canal. Exato. A gente tem mais 5 canais. Então, beleza, eu tenho um canal que vai me atrapalhar um pouquinho, mas eu ainda assim consigo ver alguma coisa. Mas eu vou ter o canal de linguagem corporal, que eu consigo pegar muitas informações. Eu tenho um canal o V, da voz. Eu vou ter o canal de psicofisiologia, o conteúdo verbalizado, estilo de interação, vou ter outras coisas. Gestos, né? Então, a mão no pescoço, Exatamente, várias coisas. Né? O famoso dar de ombros, né? O show, se é unilateral, bilateral, a gente consegue ver um monte de coisa. Então, agora, teve um caso uma vez que foi até do Cidade Alerta, que na época eu estava fazendo muita análise e tal. E aí o pessoal começou a ter medo de dar entrevista pro Cidade Alerta. Olha a doideira. Eles, não vou dar entrevista não, senão aquela loura vai me analisar. Aí teve um cara que foi dar entrevista, você não acredita, Cadu. A advogada botou nele um cobertor, ele tava no hospital, aí colocou um cobertor e ela tava de manguinha. Falei, advogado é dose, né? Tipo, eles pensam, mas eles não vão nos detalhes, né? Os detalhes fazem toda a diferença. E aí ele tava com um cobertor, assim, e de máscara. Uhum. E colocou aquela máscara bem grandona, sabe? Tipo, só parecia aqui muito pouquinho. Quase uma burca, né? E o cobertor em cima dele, não dava pra ver. E exigiu dele fazer sentado, pegando daqui de cima, enfim. Acontece. Você sabe que ontem eu estava até comentando com os amigos de uma outra live que eu participei e falando com eles sobre a minha postura como advogado hoje, que eu até aconselho meus clientes a não dar entrevista. Né? O caso de repercussão em mídia, até porque quando você está pela defesa, a chance de você daquele seu vídeo ser desacreditado pelo próprio apresentador é enorme. Então eu opto por não fazer, mas agora ainda com você, eventualmente analisando... Olha, eu te falo, não dá, eu também. Eu indico não dar. Exato. Eu também. Exato, tem que ser, porque é isso. Eu vou estar torcendo para dar, mas assim... Falando aqui, né, e como eu disse, essa live aqui é para pouca gente, porque a gente está falando, né, de uma ciência e importância disso meio jurídico e tal, mas assim... Sinceramente, se me perguntar, né, se você me ligar, cara, o que você acha? Cara, assim, igual gravar vídeo, esses artistas que se envolvem no negócio de pronunciamento, pra que se pronunciar? Fica quieto, Exatamente. Exatamente. Dá 2, 3 dias, entendeu? Tipo, faz um pronunciamento escrito ali, depois você bota suas caras ali, entendeu? Mas, porque se tiver uma coisa ou outra... Você sabe que eu vi uma entrevista um dia de um colega meu, advogado também, de um caso de repercussão. Ele deu uma entrevista falando em nome da cliente dele
E na hora, assim, que ele estava dando entrevista, fizeram uma pergunta para ele, ele imediatamente olhou para cima, mas um olhar para cima nítido de quem está construindo e não um olhar para cima de quem está lembrando. E aquilo, olha, printa, cheguei a printar durante o vídeo, assim, eu printei a tela, eu falei, cara, olha que bizarro, né? Como, quando você tem uma visão treinada, como que aquilo ali te leva para um lugar de você desacreditar aquele profissional. Você fala assim, cara, não dá. Então, a verdade é, não vale a pena, sabe? Eu acho isso ruim, por um lado, Carol, porque assim, a gente acaba estressando a relação advogado-imprensa, né? Criando um estresse na relação, mas muitas vezes isso é uma proteção, isso faz parte da defesa do seu cliente. É meio de Sim, defesa isso, né? E a gente sim, precisa ter essa percepção para saber, bom, eu não quero exposição, eu não quero isso, né? Aqui, Enfim. mas deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que é Angeli, não sei, ele colocou assim, interessante, umas lives mais importantes, é, não tem muita gente. Põe besteira o BBB que aparece mais de 200. Live minha, é porque eu não fiz nenhuma ainda esse ano, que eu tô esperando ainda o programa pegar fogo, ver se vai acontecer alguma coisa legal, porque até Tá agora devagar, nada. né? Aí, cara, eu lembro que eu fazia ano passado, você lembra, dava 300, 500 pessoas, né? Enquanto a gente tá falando aqui de uma profissão, de um conhecimento, independência da área jurídica ou não, é super importante. E aí é a questão, né? O ser humano, ele tem um caminhar muito pro vitimismo, sabe? Eu não tive oportunidade na minha vida. Porque meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo. E culpa os políticos, o sistema, culpa todo mundo, né? E, na verdade, falta esse despertar do ser humano, dele entender que é preciso buscar. E mais do que nunca as informações estão aí, né? Olha que o quanto de conhecimento tem aqui, né? De despertar que pode acontecer. Sim, De sim. alguns que a gente falou, foi o despertar seu, foi o despertar do nosso amigo, o despertar da que você estava falando hoje, da galera que estava aqui, o Jair e tal, que acompanha até hoje. Olha o despertar, essas pessoas têm certeza de quando já agregou. Sim, Porque sim. vocês, num dia, num sábado, beleza, vou fazer treinamento, vou buscar conhecimento. Tem certeza que alguém virou pra você e falou assim, mas linguagem corporal? Tem certeza? E naquele momento você falou o quê? Flexível. Falou, linguagem corporal, vou lá saber qual é. E aí você Exato. foi, e quando eu comecei a estudar, porque era o que acontecia comigo, todo mundo que eu ia falar, tô fazendo um curso que eu vou me tornar especialista em linguagem corporal. Linguagem corporal, isso existe? Tá ligado negócio de mentalismo, né? Coçou, mentira. Tipo assim, umas bobeira, sabe? É. E aí, por É isso que eu isso. falo, a maior habilidade que você pode desenvolver hoje para sua vida, para ficar um pouco mais leve, para as oportunidades aparecerem, seguir um caminho inverso ao vitimismo, é a flexibilidade. Então, sabe, assim, e é bacana. E eu faço live do BBB, sim, porque é uma forma das pessoas também aprenderem. Porque eu tô ali Claro. falando, e é um laboratório humano, e etc. Mas eu sei, falar pra ele, Angelique, eu sei que a motivação das pessoas é pelo... Ele falou com o nome dele aqui, ó. Andrio Angeli, é isso? É, como que eu sei que as pessoas, a motivação é realmente porque é Big Brother e tal, mas eu não ligo. Por que eu faço? Mas dá para aprender muita coisa, porque ali eu não simplesmente falo, fulano mentiu. Não, eu ensino, eu explico por que isso aconteceu, né? Não, sem dúvida. E é isso. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço, né? Eu acho que quanto mais a Sim. gente conseguir adquirir conhecimento, quanto mais a gente tiver oportunidade de aprender Aham. a se desenvolver, né? E é isso. Eu acho que a linguagem corporal está na linha do desenvolvimento pessoal, né? Ou seja, quanto mais você aprende sobre isso, mais você se desenvolve como pessoa. E isso impacta, como eu disse no começo, né? Impacta tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E é isso, eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, sabe, Carol, ainda que a gente alcance um número limitado de pessoas, um número pequeno, mas esse número pequeno de pessoas já demonstra que algumas já estão começando a abrir esse Sim, leque, tanto né? temos aí 40 pessoas online, deve ter passado mais de 600 mil, sei lá, Sim, sim, aqui. sim. Isso é legal, porque às vezes não pode ficar até o final, mas ele vai ficar salva, depois assiste e Exato, pelo menos exato. começa a seguir, começa a entender um pouco. E o movimento começa assim, tudo que começou de tecnologia, tudo que começou na medicina, sempre foi um despertar devagar.
quanto Exato. mais a gente for flexível, o ser humano aprender a ser flexível, não só com ele, que é preciso um autoconhecimento, mas flexível com as pessoas e flexível com a vida, né? Despertar para algumas outras coisas, né? Estar aberto para novas experiências, a gente vai receber mais. É Cada isso. vez mais. E aí vai ficar um pouquinho mais leve esse eterno caminhar que é a vida, porque olha, os desafios estão grandes, acho, para todo mundo. Todo mundo. Tipo, eu não conheço ninguém que, tipo, tá tudo maravilha, sabe? Eu tô ligando e falando, Sim. nossa, tá maravilhoso. É, Eu a não conheço pandemia ainda ninguém que tá potencializou maravilhoso, isso, né? sabe? É. É, Então, aproveitar esse momento e refletir, né? Até o caminho que foi até aqui, como que foi, o que eu posso mudar. Poxa, tem conhecimento diferente, o mundo tá mudando, deixa eu despertar, deixa eu acordar. As pessoas têm claro. que entender que tá no momento da gente despertar para algumas outras coisas. E aqui, foi incrível Legal. ter você aqui. Olha só, Carol, não, a gente vai obrigado. fazer outra, mas Vamos, assim, sem ser daqui um ano, vamos fazer antes. vamos sim. Olha, Obrigada, Simone. obrigado duas vezes, viu? Obrigado pelo curso, obrigado por tanto conhecimento passado lá e obrigado também pela troca de hoje, que foi muito legal, foi muito bom te rever, ainda que virtualmente, né? A gente está geograficamente afastado, né? Você tá em Minas, né? É, eu tô em Juiz de Fora. Nada, a gente tá pertinho, está Pertinho, 1h30, Cadu. É falta de vergonha na é. cara mesmo. Eu vou no Rio, vai sempre Exatamente, correndo. exatamente. Mas, Ju! Carol, bom demais te Vai chegando no rever. final, agora eu vou dando, eu vou falando, entendeu? Vai Pra falando. não cortar. Foi ótimo ter você aqui, tá? De Obrigado, verdade. Carol. E a gente vai Passamos marcar mais de novo. vezes. Adorei te ver, viu? Beijo, beijo. Obrigado Ó, e por tanto. continue, por favor, divulgando a linguagem corporal por aí. Por Sem favor, dúvida, sem dúvida. faça isso por nós, tá? Sempre. Beijo, Carol. Precisar, Obrigado. vou Obrigado a estar todo aqui. mundo aí também. Valeu. Valeu. Gente, beijo, beijo, beijo. Obrigada pra quem acompanhou aí. Ju, beijo aí. Querido, beijo. Dani, quanta gente aqui. Douglas. Ó, galera, quem não começou a seguir o Cadu, segue lá. Mas ele vai estar com o Conectando Penal. Tem muito conteúdo lá Beleza. para quem é da área jurídica. Beleza? Valeu, Vai Carol. ficar salva. Se Beijo. quiser, manda para alguém depois. Beijo. Valeu, galera. Beijão.